Pessoal, acho que, imagino que todo mundo esteja ouvindo adequadamente. Nós estamos aqui numa sala coletiva, na Amplo Engenharia, e vou iniciar a gravação. Acho que já há um público aí consistente e suficiente. Está todo mundo ouvindo, correto? Gabriela? Muito bem. Bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação imensa em contar com o prestígio de vocês. Desculpem. Agora está sem. Você está mudo. Sumiu o som. Você está mutado, Ricardo. Liga o microfone, Ricardo. Normalmente, é aquela famosa peça entre o teclado, a tela e a carteira, né? Mas acabamos mutando aqui. Mas, enfim, eu agradecia e me dizia, mais uma vez, honrado aí pela presença de todos. Num curto período de tempo, entre janeiro e esse início de abril, já será o nosso 5º webinar, com conteúdo relevante e atual, contando aí com, em princípio, um interesse muito grande do público que vem prestigiando esses workshops virtuais que temos realizado. Hoje, eu sou apenas um ouvinte de dois grandes professores, autores, também consultores ambientais, que eu admiro muito, e mais retribuo a eles, né? São duas pessoas extraordinárias. Me refiro, em especial, aqui na frente de vocês, ao professor Mário Scarelli. E, professor, se eu falhar um pouquinho na lembrança do seu currículo, por favor, me corrija a fazer uso da palavra. Mas, enfim, o nome hoje já, aliás, já de muito tempo e muitas décadas, referencial na hidrologia, na engenharia de recursos hídricos do Brasil. O professor Scarelli foi já aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais, onde era professor adjunto e PhD na área de engenharia de recursos hídricos, mas ministrou várias outras cadeiras em nível de graduação e pós-graduação. Não sei se está visível aqui na pontinha, doutor Jackson Campos, que é hoje, ao meu sentir, um dos maiores consultores ambientais, é geógrafo de formação, tem título de mestrado e praticamente também doutorado nos temas em que atua, foi professor por mais de 20 anos em diversas cadeiras relacionadas a ciências ambientais. Bem, o tema hoje parece genérico, abstrato, inespecífico, mas continua de uma atualidade, uma presença em nosso cotidiano incomuns. Eu, desde que comecei a lidar com a temática ambiental, evidentemente dentro do enfoque que a minha formação permite, ou seja, na área jurídica, sempre me apercebi daquilo que eu chamava de uma insustentabilidade do conceito de desenvolvimento sustentável. De tudo quanto tenha lido e ocupado
Ricardo, você está mudo. Seu microfone aqui está fechado, Ricardo. Já voltou, né? Já voltou, Gabriel? Voltou. Voltou, Ricardo. Pois não. Mas dizia que os conceitos relacionados à ideia de sustentabilidade foram sendo construídos ao longo das últimas décadas, em particular desde o famoso relatório Brundtland, né? Que moldou as conferências da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento. E nessa perspectiva, a noção referencial relaciona aquilo que se poderia chamar de um contrato intergeracional, o vínculo que se estabelece entre as gerações presentes e gerações futuras, como que as gerações presentes mantivessem elos obrigacionais, éticos, morais e também de performance nas suas decisões, como o tema sugere, nas micro e macro decisões econômicas, e compromisso com as gerações futuras. Mas tudo isso é bastante vago e imerso naquilo que eu poderia, sem ser ou pretender ser muito contundente, imerso em bastante hipocrisia. Na prática, as pessoas não pautam as suas decisões com base, preocupados com esse compromisso intergeracional. E esse é o propósito da nossa discussão, professor Scarelli. Temos o pano de fundo, que é o tema que o senhor mais contribuiu nas últimas décadas com a academia e a avaliação científica, que é a hidrologia, que perpassa, direta ou indiretamente, necessariamente, todas as atividades da nossa vida diuturna e, essencialmente, todas as atividades econômicas, do agronegócio, à atividade minerária. E aí, isso me reconduz de volta à hipocrisia ambiental da atualidade. Eu vou te passar a palavra de logo, professor, mas sempre me incomodando a visão que a sociedade projeta sobre atividades como essas que eu mencionei. A produção agropecuária e a atividade de extração de recursos minerais. Afinal, são essas atividades as vilãs em relação ao gerenciamento adequado dos recursos hídricos? E, primeiramente, um bom dia para todos os participantes. Prazer muito grande estar aqui, tendo essa oportunidade de discutir esse tema tão abrangente. Acho que é bom deixar no mudo aí, pessoal. Então, a sua pergunta, a sua provocação, vamos assim dizer, ela é muito pertinente, porque antes de nós falarmos especificamente... Gente, é bom colocar todo mundo colocando no mudo, e está tendo um retorno de voz. Desculpe. Antes de nós falarmos especificamente de mineração ou de agronegócio, você falou uma frase muito importante, que a água, ela perpassa todas as atividades nossas. A água é essencial. Isso é um conceito básico, todos nós sabemos. E, especialmente no Brasil, a água que nós não podemos deixar de esquecer, um insumo básico na geração de energia elétrica. Então, o Brasil optou por geração hidroelétrica lá já desde o início do século passado, foi um dos pioneiros e calcamos todo o nosso desenvolvimento ao longo do século XX em uma matriz energética com recurso renovável, água. E nas últimas décadas, a primeira confusão que a gente começou a ver foi com relação aos aproveitamentos hidrelétricos.
muito antes de se falar de água versus mineração, antes de haver os incentivos governamentais para a expansão do agronegócio, quando a irrigação de culturas ela espalhou para todo o Brasil central, e naturalmente que trazendo um desenvolvimento muito grande, mas ao mesmo tempo criando alguns conflitos de uso de água pelo Brasil afora. Mas os movimentos maiores começaram mesmo com a geração de energia elétrica. Em algum momento, na virada da década de 1980, em meados de 1970, começou a haver um grande movimento internacional contra barragens. E a geração de energia elétrica, que era aquilo que nós estávamos pautando o nosso desenvolvimento com uma matriz energética invejável no mundo todo, aquilo ali começou a modificar. Os impactos ambientais, não resta dúvida que existem, mas eles começaram a ficar mais realçados. As empresas de geração de energia elétrica tiveram que alterar os seus projetos, e hoje nós nos encontramos numa fronteira. Nós temos aí uma retração dos investimentos na área, e podemos ver que semanalmente ou mensalmente empreendimentos de grande porte, como a usina de Belo Monte, por exemplo, estão na mídia, que causam impacto em comunidades indígenas, em pescadores, tudo isso. Impacto sempre houve. Então, todo esse movimento em torno da água, eu diria que ele começou ali no meados da década de 1980, principalmente com o setor elétrico. E mesmo empreendimentos de pequeno porte passaram a ter uma negativa muito grande da sociedade nas audiências públicas. Aqui em Minas Gerais... Mas professor, o senhor diz isso em relação a um combate que a sociedade começou a fazer, é uma pergunta, em relação à acumulação de grandes volumes úteis em grandes reservatórios. A mim me parece, do pouco que li sobre o assunto, que esse, inclusive, é um dos grandes problemas em Belo Monte, né? A alternância, a mudança do projeto original em função da necessidade de reduzir conflitos sociais, interposição aí ou pelo menos interpolação com comunidades tradicionais, indígenas, sob o ponto de vista de gerenciamento adequado da água. E vamos lembrar que eu acho que aprenderam a fazer reservatórios já os egípcios, né, em priscas eras aí. É melhor acumular menos água e gerar menos, ou a acumulação também garante o provimento a outros usuários de recursos hídricos? Nós poderíamos dizer que hoje o nosso sistema hidroelétrico ele é sustentado pelos grandes reservatórios. Ou seja, e boa parte desses grandes reservatórios está localizada dentro de Minas Gerais. Nós temos os reservatórios de Furnas, de Emborcação, são aqueles reservatórios que sustentam toda a cadeia das usinas a jusante. Então, o reservatório é muito importante. E um dos problemas que houve foi o combate aos grandes reservatórios. O caso de Belo Monte é típico, mas também os pequenos aproveitamentos. Aqui em Minas Gerais, houve aproveitamento que foi inviabilizado por causa de mobilização da sociedade, aproveitamentos que nem apareceriam na paisagem. Lógico que não existe impacto zero. O aproveitamento dessas pequenas usinas, por exemplo, às vezes requer a redução de vazão em cachoeiras. Então, isso foi um tema que permeou muito as discussões ambientais há 20, 30 anos atrás. Não se podia secar cachoeiras. Então, isso aí criava um problema. Não pode fazer a barragem e não pode secar a cachoeira. Então, não pode ter o empreendimento. E foi por essa ocasião em que houve um aumento significativo da entrada da energia termoelétrica no Brasil. Coincidência ou não, né? Então, teve essa questão. Mas, aliado a isso, teve um outro problema também em torno da água, muito curioso.
ficamos, às vezes, a perguntar, o Brasil, um país de dimensões continentais, e temos uma navegação interior muito incipiente. Uma navegação interior que, tirando algumas exceções, como a hidrovia Paraná-Tietê, nós não temos um aproveitamento adequado. E também aí houve um movimento muito grande, há cerca de 20, 25 anos atrás, contra a navegação interior no Brasil. Movimento esse capitaneado por grandes organizações não governamentais de âmbito internacional, que sabemos lá, não sabemos por quais motivos, mas nós sabemos quais seriam as consequências de uma navegação interior bem desenvolvida no Brasil. Maior competitividade nas nossas commodities agrícolas, uma menor quantidade de caminhões na estrada. Então, todo esse movimento que houve contra as hidrovias no Brasil também marcou a relação da água sendo usada como, digamos assim, um álibi, às vezes, para alcançar outros objetivos. Nós teríamos descarga hídrica, volume suficiente, permanente, para garantir o transporte de carga em grande escala, professor? Em alguns rios, sim, fazendo obras, como existem nos Estados Unidos, nos países europeus, logicamente que tem que fazer obra. E o aproveitamento da água, ele não tem jeito de ocorrer sem a realização de grandes obras. Mas aí vem os impactos de intervenção no leito, né? Alguém sempre lembrará de comunidades plantônicas, bentônicas, ictiofauna. É curioso isso, né? Estou te interrompendo, tomando essa liberdade, provocando o debate. Sobre a perspectiva da maximização da geração de energia, a água precisa ser conservada em algum lugar, seja a usina no pé da barragem ou conduzida por um canal de desvio, né? Gerando maior queda, acumulação de queda. E nessa perspectiva da geração, a água que passa é uma água que nós vamos desperdiçar, ela vai para o mar. Né? Alguém mais irrigado, por usar uma expressão perigosa aqui de espírito ambiental, vai dizer, não, essa água cumpre funções diversas no meio aquático, no provimento de outras atividades econômicas, vocês estão apenas focando na atividade que lhes convém, seja navegar, seja gerar energia. Esse é o grande dilema, né? Mas aí fica interessante, pessoal, e qual o impacto, então, de largarmos o transporte de carga por rio e buscarmos alternativa? Isso é relevante? Qual é a alternativa àquilo que deveríamos ter feito? A alternativa já está sendo usada. A alternativa já está implantada. Você vê aí o colapso do sistema viário. A malha viária dentro de Minas Gerais, por exemplo, lógico que não fica apenas restrito aqui ao estado de Minas Gerais, a nossa malha viária é muito precária. A cada período de colheita, por exemplo, nós percebemos o congestionamento nos portos, porque há uma tendência de escoar a produção para os portos aqui do sul, enquanto você poderia estar escoando para os portos do norte, por exemplo, e ainda economizando rotas marítimas muito longas. Se você exporta pelo Porto de Belém, pelo Porto do Maranhão, né? Lógico que já existe algum movimento nesse sentido. Hoje nós temos uma navegação no Rio Madeira, que foi muito prejudicada agora pela seca do ano passado, né? Uma navegação que já tem sido utilizada para a nossa movimentação de commodities, mas muito aquém daquilo que poderia ter sido desenvolvido no Brasil. Por que a população não percebe, ou segmentos ambientalistas não percebe o impacto que o transporte alternativo, inclusive por via ferroviária, mas vamos focar na rodoviária, porque já se disse no passado que, isso acho que era no tempo do general Dutra, né? Que governar é abrir Estado. Não lembro exatamente que presidente alcunhou essa expressão, mas aqui de cabeça me parece que a queima de óleo diesel, eu já vi dados sobre
bilhões envolvidos, acidentes rodoviários, perda de vidas, tratamento no sistema público de saúde. Ninguém faz essa conta, professor? Bom, nós vemos essa conta, mas ela não é levada em conta. Nós acostumamos a conviver com esse problema. Ele está incrustado e as pessoas não fazem essa análise. Não tem essa sensibilidade. E hoje é muito difícil. Você vê o transporte de minério na região metropolitana de Belo Horizonte. Como que você vai resolver esse problema? Quantos acidentes? Essa semana mesmo teve um fatal aqui perto na BR-040, sempre envolvendo um caminhão de minério. Então, você já tem todo um esquema econômico por trás desses quilombos, as grandes transportadoras. Então, hoje é muito difícil mudar isso. Mas eu falei aqui desse aspecto do transporte em si, para chegar no ponto principal da nossa discussão aqui, relacionado à mineração e irrigação, ao agronegócio. O agronegócio, na década de 1980, ele teve um salto muito grande por causa de incentivos de programas governamentais incentivando a irrigação. Por essa época é que avançaram os grandes projetos aqui em Minas Gerais pelo noroeste do estado, as regiões de Paracatu, Nari, o alto curso da bacia do Rio Urucuia. No estado de São Paulo já estava havendo esse movimento na direção ali de Ribeirão Preto, das cidades mais ao norte do estado. Então, por aquela ocasião, efetivamente, algumas bacias hidrográficas tiveram os recursos colapsados, porque a irrigação de culturas, ela é efetivamente um uso que a gente chama de consultivo. Então, paralelamente, houve um ajuste na legislação, na esteira desse movimento de crescimento da irrigação, houve um avanço muito grande nos protocolos de outorga, nos estudos que os órgãos de gestão de recursos hídricos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos estados, começaram a elaborar para quantificar as ofertas de água em cada bacias hidrográficas e ver efetivamente o que ia ser disponibilizado. E o agronegócio em si, ele chegou a um momento quase que de estagnação em termos assim, de ajuste entre os novos empreendimentos e a oferta de água que havia ali naquelas bacias hidrográficas. Podemos citar aqui em Minas Gerais a região de Paracatu, o clássico projeto da bacia do Ribeirão entre Ribeiros, onde existe mais áreas a serem irrigadas, mas não tem mais água disponível. Mas aí volta a questão das obras. Numa bacia como aquela, não tem uma obra de grande porte para armazenar água para poder distribuir para os irrigantes. Já foram feitas tentativas nesse sentido, mas aí tem uma outra questão muito interessante. As grandes obras de reservação que foram feitas ao longo da nossa história, elas tiveram cunho estatal. Dificilmente você vai ver um empreendedor privado fazendo uma barragem, criando um reservatório para ele. É muito difícil. Ainda mais hoje, que você tem que desapropriar terras. Então, nós temos aí esse limite. Nós temos água. Qualquer outro país do mundo que tivesse os nossos recursos teria muito mais desenvolvimento em termos do aproveitamento de água do que no Brasil, principalmente na área de agricultura irrigada. Faltam-nos obras, e essas obras não consta que existem os planejamentos. A partir de 1997, com a chamada Lei das Águas, instituíram-se os comitês de bacias hidrográficas, as agências de bacias hidrográficas, instituíram-se os planos diretores de bacias hidrográficas. Os planos são feitos e refeitos, mas você não vê planejamento, a não ser na área de conservação ambiental, o que é ótimo. Mas você não vê, mesmo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, você pega o plano diretor da bacia do Rio das Velhas. Eles conseguem fazer um plano diretor
sem o cotejo do consumo de água da região metropolitana de Belo Horizonte com as ofertas de água das bacias dos rios Paraopeba e Rio das Velhas. Então, isso, para mim, demonstra um não planejamento, ou seja, faz-se um plano, mas que não tem. O que é o futuro? Qual que vai ser o aumento da demanda? Tem-se uma projeção de demanda? Tem-se, mas o que vai se fazer? Inicialmente, falar para os empreendedores não empreenderem, seria isso? Então, falta isso hoje no nosso planejamento. E não tem, como isso hoje está pulverizado pelos comitês e agências de bacia, não tem uma agência forte, governamental, que tome as rédeas para tomar decisões, em que pese toda a qualificação da nossa Agência Nacional de Águas e Saneamento. Mas a região metropolitana, nós temos falta de mananciais sob o aspecto quantitativo de água, ou nós temos falta... Bom, para não ficar com crítica direta à nossa região e não envolvermos aí nenhum governo, nenhum partido, mas o que falta nessas circunstâncias? Pode ser São Paulo, acho que vive os mesmos problemas, né? É água ou investimento e gestão? Eu diria que falta... Normalmente, água não falta, em termos comparativos, mas faltam investimentos. Gestão talvez tenha, mas falta o investimento. Por exemplo, aqui tem uma apresentação que nós já levamos algumas vezes junto à FIEM, por exemplo, que é um conceito da água que temos, a água que queremos e a água que podemos. Se nós tomarmos os planos diretores do Paraopeba e da Bacia do Rio das Velhas, como exemplo, e as ofertas hídricas que existem nessas duas bacias, nós temos mais ou menos 100 metros cúbicos por segundo. Essa é a água que nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte. A água que queremos é da ordem de 20 a 25 metros cúbicos por segundo, ou seja, 1/4 dessa água que nós temos. Mas a água que nós podemos é zero. Ou seja, os mecanismos de gestão, eles não permitem mais você captar água. Os recursos outorgáveis estão esgotados nessas duas bacias. Então, não tem mais água, embora exista a oferta hídrica. Então, nós temos esse problema. A única solução aí é a construção de reservatórios. Mas a nossa região, ela está com as captações agora de água no Rio Paraopeba, que vão operar em sinergia com o sistema Paraopeba dos reservatórios de Serra Azul e Rio Manso, a nossa região estaria tranquila, vamos dizer, por alguns anos à frente agora. Mas aí, nesse discurso todo, surge a mineração. A mineração e o conflito do uso da água. Então, nós temos a mineração hoje, aqui na nossa região metropolitana, muito localizada, próxima aos núcleos urbanos. Então, essa questão de que recentemente nós vimos que a água foi muito nobre a criação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, mas usaram erroneamente a água como o grande mote para a aprovação do parque, associando a formação Gandarela com o abastecimento de água de Belo Horizonte, que não tem nada a ver. A formação Gandarela, hidrogeologicamente, ela deságua para o lado da bacia do Rio Doce, e não para dentro da bacia do Rio das Velhas. E isso criou-se uma ficção que rompeu o Estado de Minas Gerais, foi parar no gabinete do presidente da República na época. Então, assim, uma notícia fake, uma informação falsa que foi utilizada, e isso tem um apelo muito grande, quando você fala, olha, se vocês não fizerem o parque, Belo Horizonte vai ficar sem água. Isso é comovente, isso é emotivo, isso é romântico, isso é bonito.
E, então, a mineração, ela hoje está com esse problema, aqui na nossa região metropolitana de Belo Horizonte. A mineração, ela usa água, ela precisa usar água, mas é um uso muito pequeno. A mineração, nós podemos dizer que ela movimenta muita água, mas consome pouca água. Cerca de 80%, 70% da água movimentada pela mineração é água de recirculação. Então, a água que a gente chama de água nova, ela é representada por volumes relativamente pequenos quando comparados a outros usos. E a quantidade de água que você gasta para produzir 1 tonelada de minério de ferro é infinitamente menor que a mesma quantidade que você gasta para produzir 1 tonelada de cerveja ou 1 tonelada de soja. Isso é por importante. exemplo. O senhor tem algum parâmetro? Qual o volume de água para produzir 1 tonelada de minério? O volume, ele depende muito, ele é menos de 1 metro cúbico por tonelada. Então, Em litros? em litros, 1.000 litros. 1.000 litros por tonelada. Então, assim, a maior parte das mineradoras, elas têm aí um consumo da ordem de 400 litros por tonelada. Esse é o número, mais ou menos, que tem nas minerações de minério de ferro. Quando existe o mineroduto, o consumo aumenta um pouco, porque o mineroduto consiste em fazer uma polpa do minério e conduzir usando a mistura com água. E o mineroduto, nessa perspectiva, não seria um desastre ambiental, professor? O mineroduto, ele representa a forma mais racional de transportar minério, de levar o minério para os portos de exportação. Lógico que o ideal seria se o minério ficasse aqui na nossa região, produzindo os produtos finais, como o aço, mas nós temos que exportar por outras razões que não vamos discutir aqui agora. Então, você tem que fazer o minério chegar aos portos. Tomando o exemplo de uma mineradora aqui de Minas Gerais que conduz a água para o mineroduto, o seu mineroduto consome uma vazão relativamente pequena e ele tira o mesmo produto a ser transportado por caminhões, seria 1 carreta a cada minuto, levando água, levando minério. Impressionante. Então, recentemente, nós vimos aí numa rodovia federal, por falta de mineroduto e por necessidade de colocar um produto no mercado, aumentaram em 180 carretas bitrem por dia para transportar o seu produto. Digamos, com o mineroduto não haveria esse problema. Então, existe também todo um romantismo em torno do mineroduto, dizendo que o mineroduto vai acabar. O consumo do mineroduto, ele é baixo diante de outros usos. Digamos, de não consumo de combustíveis fósseis, mesmo comparado com o modal ferroviário, ele tem um impacto muito menor, porque a servidão do mineroduto, ela tem um impacto muito menor do que a servidão de uma rodovia ou de uma ferrovia. Certo? Mas em todo esse panorama, o que se tem é que a indústria de mineração, ela tem enfrentado a problemas de armazenamento, problemas de contenção de sedimentos, e então tudo isso requer. Algumas estão com dificuldades de terem o licenciamento aprovado. Então, a própria indústria está passando por alterações, por adaptações, por exemplo, a disposição de rejeitos em barragens, ela está passando para rejeitos em pilhas. E a barragem de rejeito, ela representa um prolongamento da usina de concentração de minério, onde a água que não foi recuperada na usina, ela é recuperada na barragem de rejeito.
Mas a filtragem do rejeito para dispor em pilha também recupera a água. Então, a mineração ela continua, digamos assim, usando cerca de 80% de toda a sua demanda hídrica com água de reuso, água de recuperação. Mas não deixa de ser um desafio, principalmente aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Duas perguntas. Esses cones de rebaixamento de nível freático, me corrija, professor, se eu me valer de algum conceito equivocado. Enfim, rebaixamento do lençol. Isso pode qualificar a mineração como geradora de água, porque existe restituição de vazão em corpos d'água naturais, né? Então, a mineração consome ou gera água, ou pode gerar água. Normalmente, esses cones de rebaixamento, ele pode estar atuando dentro do que é chamado de reserva renovável, que é aquela que interage com o meio ambiente, fornecendo água através de nascentes, ou pode ser as reservas geológicas, que são aquelas que jazem, são jazidas de água. Quando a mineração, nos seus cones de rebaixamento, entra nessas jazidas de água, ela efetivamente está produzindo água. Essa água, em grande parte, ela é restituída no meio ambiente. Ou então ela é utilizada dentro da própria indústria para poder economizar a água que seria captada no meio ambiente. Então, esta otimização é feita. Mas em algumas minas, esse rebaixamento ele é superavitário. Então, a mina acaba produzindo água. Então, isso acontece principalmente na Amazônia. Tem algumas minas aqui perto de Belo Horizonte, na região metropolitana, ao longo do eixo da BR-040, que também produzem água, e esta água está sendo lançada. Entendi. É interessante o senhor falar do Parque do Gandarela, né? Porque o parque foi criado no sentido de, inclusive, num grande processo de concertação com setores econômicos, sobretudo mineração, no sentido de preservar aquilo que era efetivamente essencial, né, como remanescente de biodiversidade, como água ainda para outra bacia, como o senhor nos explicou. Mas existem e subsistem mineradores no entorno, né, Jackson, inclusive com essa discussão clássica de que a continuidade da lavra vai prejudicar o aquífero subterrâneo com o comprometimento dos recursos ambientais superficiais dentro do parque. Como é que é isso? Isso é uma a palavra não é forma, é um cálculo matemático, né? Como é que chama isso? Modelagem matemática. Compromete, em toda situação, compromete a água subposta aí à unidade de conservação? Não, pelas modelagens matemáticas, não compromete as reservas hídricas. Essa modelagem, nessas mineradoras que estariam no entorno do Parque do Gandarela, elas não teriam impacto na quantidade de água. Não teriam impacto nas nascentes, digamos assim, até porque a água de nascente tem que ser reposta. Então, esse impacto não existe. Já está provado, através de modelos hidrogeológicos, numéricos, que não existem as conexões que fariam você reduzir a quantidade de água. Mas existe aí um movimento muito grande contra a mineração nesses entornos. Digamos, o parque já está delimitado, dentro do parque não vai ser minerado, mas no entorno existe, de fato, outros projetos. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, eu estava até comentando com vocês aqui antes, a mineração ela tem um problema muito sério, que é uma imagem bíblica da mineração, com
os escravos puxando pedra e levando chicotadas, né? Então, ou crianças trabalhando lá nos filmes do Indiana Jones, né? Então, a mineração, ela teve, ao longo dos milênios, essa associação com exploração humana e tudo isso. E de fato, a mineração ela é intrusiva, né? Quer seja subterrânea ou superficial, a mineração ela causa um transtorno visual, ela causa um transtorno na paisagem. Mas é esse dilema que a sociedade tem que resolver. Nós queremos continuar com todos os benesses da sociedade de consumo, mas não queremos a mineração no nosso quintal. Isso é natural do ser humano, e nós temos que buscar um equilíbrio para isso. Uma aula, professor, mas o senhor continua conosco, porque esse debate é muito rico. Nessas horas, a geografia também nos auxilia, Jackson. E o professor também, esse tema é útil. Eu tenho um drama profissional que se arrasta já em minhas mãos uns 15 anos, na mão do empreendedor há mais de, seguramente, 25 anos. Não chega a isso, porque as resoluções autorizativas da ANEEL são por volta de 2004. Já passou de 25 anos, enfim, por volta disso. Bom, enfim, a matemática não é o privilégio dos advogados. Mas é a Bacia do Santo Antônio e também a Bacia do Guanhanes, que são subbacias do Rio Doce. O Rio Doce que foi, Jackson, comprometido com o acidente ocorrido em 2015, com a barragem do Fundão. Aliás, eu gostaria até de perguntar, a quantas anda a qualidade de água do Rio Doce atualmente e a questão ictiofaunística no Rio? E deve ter dados sobre isso, sobretudo em Baguari. Mas o meu drama profissional é baseado em espécies ameaçadas de extinção, particularmente surubim do Rio Doce e aquele famoso undirá, né? Que é um peixe que não tem interesse nem comercial, nem de pesca, porque é um peixe com muitos espinhos, mas não se nega. Quer dizer, a utilidade de um exemplo, de uma espécie, né, não se extrai aí necessariamente do fato dela ser comestível ou ter bom sabor. Tem outros fatores importantes. Mas, em função dessa espécie em particular, que foi objeto de uma tese de um professor que acabou se tornando um grande amigo, o professor Fábio Vieira, enfim, se rejeitou ou se alongou por 10, 12, 15 anos um processo de licenciamento que, ao fim e ao cabo, acabou sendo indeferido sob o argumento de que a bacia... Olha que é curioso, as hidrelétricas. Jackson, me lembra lá, na Foz, qualzinha que é? Porto Estrela. Porto Estrela. A montante Porto Estrela tem Salto Grande. Ambas que eram da CEMIG, hoje não sei se são ativos da Aliança, ou parte deles da própria CEMIG ainda. Iam construir outras PCHs, ou PCHs, né? Essas outras não são propriamente PCHs, no alto, médio e baixo Santo Antônio. Construíram. Na verdade, fizeram as do Guanhães, né? Que a CEMIG depois vendeu, e as do Santo Antônio estão todas indeferidas, as licenças correspondentes. Então, alguém passou a dizer... Bom, diziam o seguinte: o Santo Antônio ficou protegido de espécies predadoras do Santo Antônio por conta dos barramentos que interceptaram a entrada dessas espécies, vindo do Doce para comprometer e comer ovos, larvas aí dos peixes que hoje são ameaçados ou em graus diversos de ameaça de extinção. Por outro lado, alguém põe na mesa o seguinte argumento: bom, com o acidente, a biodiversidade do Doce diminuiu e o Santo Antônio é o último repositório de biomassa para recuperar o rio. Não sei se isso é uma verdade. Esse aqui, aliás, me incomoda muito, professor e Jackson, e eu aqui diria que isso é puramente hipocrisia. Falo eu como organizador do evento, não quero comprometê-los nessa afirmativa, mas pura hipocrisia. E aí,
A sociedade que quer se ver livre das usinas é a que também joga esgoto sem tratamento no rio e tem um uso da terra, do solo, absolutamente inadequado. Então, a bacia de Santo Antônio é uma bacia de terra arrasada, mas não pode fazer hidrelétrica, que, por outro lado, conservaria recursos hídricos, porque é interesse do gerador de energia, e as compensações ambientais serviriam, no mínimo, para fazer política de áreas preservadas, de áreas protegidas. E aí, Jackson, como é que as sociedades modernas alocam essas decisões, micro e macro decisões econômicas? É na base da hipocrisia mesmo? Bom dia a todos, né? Eu agradeço também a presença, a oportunidade de a gente bater esse papo. Na verdade, esse encontro, né, ele é resultado de uma conversa de bar, né? Estava com o Ricardo num almoço e... Bar com vinho. E consumindo água, consumindo recursos, pressionando, aumentando a nossa pegada ecológica, né? Infelizmente. Mas eu comecei a falar um pouco da minha inquietação em relação a todo o discurso que a gente tem hoje em relação à sustentabilidade, às questões ambientais de forma geral. Eu trabalho com as questões ambientais desde a década de 80, né? No final dos anos 80, eu montei a minha primeira empresa e fomos criando toda essa oportunidade de trabalhar em empreendimentos hidrelétricos. Trabalhei ligado ao planejamento urbano durante muito tempo. Fiz um caderno regional para a Agência Nacional de Águas, no Plano Diretor Nacional de Recursos Hídricos. Trabalhei em alguns dos planos diretores que o professor Mário fez menção aqui, Bacias de Jequitinhonha, Doce, Parnaíba, Paranaíba, trabalhei em mapeamentos de aproveitamento hidrelétrico, ANEEL, e depois, nos últimos 15, 20 anos, tenho me dedicado muito à discussão sobre a questão da mineração. E com todas essas questões, né, com todos os conflitos que diz respeito à discussão do efeito das atividades econômicas sobre o território, sobre o espaço geográfico. Um dia desse, eu viajando para o norte, estava indo em direção, acho que São Luís, eu atravessei a região ali do Matopiba, avião, né, a região ali do Maranhão, Tocantins, Piauí, e o extremo oeste da Bahia, e eu andei, sei lá, 40, 50 minutos em cima de mesas totalmente ocupadas pelo ar. E eu, né, e aí veio mais uma das minhas inquietações, né? Assim, a gente discute aqui, às vezes, empreendimentos pequenos, pode ser siderúrgicos, pode ser a própria mineração, fábricas de cerveja, como foi o caso da Heineken, e eu estava sobrevoando uma área de milhares, talvez centenas de milhares de hectares, que tem uso intensivo da irrigação, onde, para a gente ter uma ideia, um pivô que irriga uma área de mais ou menos 100 hectares, ele tem um consumo hora de aproximadamente 300 metros cúbicos de água. Então, é um volume, né, muito grande. Muito mais que um moderador. E a gente estava discutindo, e eu estava olhando essa paisagem, e fora esse consumo, eu estava observando a dimensão da homogeneidade da paisagem e pensando nos efeitos disso para a biodiversidade, né? Quando a gente discute empreendimentos pequenos e fala de fragmentação de paisagem,
fala de conectividade, né? Quando a gente olha para os empreendimentos menores, discute efeitos sobre comunidades tradicionais, sobre a possibilidade e fim das práticas extrativistas, lembrando que tudo isso ocorre normalmente em áreas de cerrado, onde a prática extrativista é muito importante. Eu obviamente, sem fazer, né, eu não estou fazendo aqui nenhuma análise comparativa de um empreendimento em relação ao outro. Eu só estou tentando trazer à luz essa questão que o professor Mário falou agora há pouco. Como que a gente joga os nossos holofotes em cima daquilo que aparentemente nos expõe uma ferida, uma agressão ao meio ambiente, uma cicatriz permanente no meio ambiente, que é o caso, por exemplo, de um desenvolvimento de uma mina, e como a gente tolera impactos ambientais de dimensões regionais dessa importância, na medida que esse processo nos revela uma paisagem mais dinâmica, mas relativamente estável, com alternativas de processo produtivo, de giros de cultivo, mas a paisagem está ali, a produção está permanente. E lembrando que essas produções hoje já existem discussões muito importantes em relação ao conflito pelo uso da água, né? Se nós pegarmos aqui uma das regiões que o professor Mário também falou, noroeste de Minas, Bacia do Paracatu, né, Bacia do Rio Preto, nós temos usinas hidrelétricas competindo com irrigação e competindo com outros usos. Essa também já é uma realidade. E mais do que isso, o conceito de que a agricultura usa a água apenas da reserva renovável, ela já está caindo por terra. Ela já, hoje, ela está tão intensiva que ela busca água no aquífero, estoca em pontes, em superfície, produz a sua irrigação, já afetando as reservas geológicas, reservas permanentes. Então, a gente está caminhando para um problema que ele é muito importante, que ele exige um enfrentamento de dimensões enormes. Quando a gente pensa na questão ambiental mesmo, o Ricardo me provoca, né? Por que a sociedade, como é que ela está disposta a dar a sua parte, a sua contribuição em relação a isso? Me incomoda a dimensão nessa escala, que é uma escala corporativa, é uma escala empresarial, me incomoda as posições de grupos, me incomoda muito até a condição de indivíduo, né? Eu lembro, recentemente, há poucos anos atrás, teve uma cena que foi divulgada aqui em Minas Gerais, de uma senhora olhando a calçada com uma mangueira, e uma outra pessoa tentou tomar essa mangueira dessa senhora à força, imputando a ela uma prática extremamente danosa ao meio ambiente, como se aquilo fosse o fim dos tempos. E aí eu estava dizendo para o Ricardo isso, né? Assim, é tão difícil a gente manter uma coerência do ponto de vista das questões ambientais, é tão assustador quando a gente começa a analisar todas essas questões, que a gente tem que ficar muito atento em relação ao nível de crítica, em relação à nossa atuação, ao nosso exercício cotidiano, quando a gente quer pensar em termos das questões ambientais. Para você ter uma ideia, eu estava dizendo a ele, né, falei, olha, talvez essa pessoa, não sei se é o caso, talvez essa pessoa que fez esse ato seja uma pessoa que consome cerveja. E talvez ele deixe lá no fim da sua cerveja lá, ele toma duas, o último copo esquentou e ele joga fora. Quando ele joga fora um copo de cerveja, ele deve estar admitindo que uma cerveja de 600 ml dá ali 4 copos, ele está jogando fora pelo menos 180 litros de água quando ele descarta um copo de cerveja. E um litro de cerveja? Porque uma garrafa de cerveja você gasta, em média, 700 litros de água para a sua produção. Então, você veja bem,
É isso tudo? É isso tudo. A gente tem que lembrar que a gente produz cevada, que a gente produz lúpulo, que a gente irriga, que a gente transporta, que a gente processa esse grão, que a gente leva essa matéria-prima a um determinado lugar, que a gente refrigera essa garrafa, que a gente estoca, que a gente leva para casa, e tudo isso envolve todo um fluxo de demanda que faz com que a gente chegue facilmente a essa conta de que uma garrafa de cerveja chega a 700. Então, você veja bem, e quem de nós não corriqueiramente, não impõe uma pegada ecológica desse tamanho, que seguramente é bem maior do que uma aspersão de uma calçada com uma mangueira. É óbvio, longe aqui de estar defendendo que a gente deve lavar calçada, né? Não deve lavar calçada. Mas a gente tem que se policiar muito, porque, às vezes, a gente aponta o dedo para uma determinada pegada sem nos dar conta de que a nossa pegada é também extremamente gigantesca, né? E gerando uma pressão nos recursos naturais, de forma geral, bastante grande. E aí, quando você vai abrindo, né, a caixa de análise para tomar conhecimento, para fazer uma análise mais crítica assim, de como que é a nossa situação, a gente tem que pensar o seguinte, né? Vamos analisar, com mais detalhe as nossas rotinas. Hoje, praticamente, a conversão de 1 grama de proteína animal a partir da oferta de ração que eu tenho que dar para um gado, para um suíno, para um frango, para que eu tenha uma determinada quantidade de carne na minha mesa, ela é gigantesca. Também não estou fazendo apologia a tornarmos veganos, é apenas uma conta, né, para ver o tamanho da encrenca que nós nos metemos, né? Então, assim, alguém pode virar para mim e falar assim, pô, mas então você está justificando, por exemplo, os plantios de soja, que é a principal base de produção de ração para a alimentação do gado hoje, né? Sem dúvida, né? A nossa soja ela tem esse papel importante. Então, à medida que você também na sua casa, no seu churrasco, deixa ali, por exemplo, 100 gramas de carne no seu prato, você está descartando toneladas de grãos e de água ali lançadas ao lero. E quando a gente verticaliza mais e começa a aprofundar ainda mais nessas contas, eu lembro que quando eu fiz uma disciplina de mestrado lá em Viçosa, o professor Leovando Marciano da Costa nos provocou com uma perturbação, com um desafio, né, dentro dessa discussão ambiental. Ele nos perguntou, vocês sabem qual é a pegada ambiental que o Brasil produz? Se cada um de nós deixarmos 1 grão de arroz no prato, e aí nós começamos a fazer as contas, né? Nós multiplicamos 1 grão por número da população, pegamos vamos ver quantos grãos daria 1 grama, aí chegamos ao valor de quantos pacotes de 5 quilos a gente descartava a cada refeição ao lixo. 1 grão. É óbvio que um dos grandes desperdícios nossos é a alimentação, né? A gente perde muito em restaurantes, etc., e a gente está anos-luz à frente de desperdiçar apenas 1 grão. A gente desperdiça muito mais que isso, né? Então, quando você faz essa conta, você chega a cifras assim, da ordem de milhares de pacotes de arroz descartados ao lixo a cada refeição. E o pior, né, que cada pacote de arroz desse que a gente desperdiça é um arroz que foi cozido, que foi transportado, foi beneficiado.
E aí entra a água, aí entra o adubo que eu tive que tirar da natureza a partir da mineração para adubar aquele plantio, liga a emissão, entra o balanço muito negativo da emissão de CO2 dos caminhões que transportam aquele arroz, das usinas que processam aquele arroz, a soja para produzir o óleo, para coisa utilizada naquele arroz, os tratores usados tanto no plantio da soja quanto no plantio desse arroz. E aí a cadeia de potenciais impactos associados ao transporte, que é também gigantesco. Então, quando você arrasta esse conjunto de efeitos, de consequências ambientais, você chega a uma cadeia de impactos ambientais que ultrapassa facilmente 300 variáveis encadeadas, facilmente, para você entender o tamanho que é a nossa pegada ambiental. E quando a gente vai fazer uma conta dessa, associando o fato de que a gente está longe de consumir apenas, de desperdiçar apenas um grão, e que nós desperdiçamos também proteína animal, e que a proteína animal tem uma escala de conversão a partir de grãos extremamente elevada, a nossa pegada ambiental ela é gigantesca. E agrava essa situação do ponto de vista da sustentabilidade, que, apesar do crescimento, né, do número de pessoas que adotam formas alternativas de alimentação, os índices de consumo de proteína animal eles são crescentes praticamente no mundo inteiro, né? E é crescente, né? Eu lembro, em 80 e 90, no final da década de 90, eu li um livro chamado Fator China, e que mostrava, não lembro ao certo o número, mas vou dar uma ordem de grandeza, né? Em 97, cada chinês consumia 5 quilos de carne de frango ao ano. E a expectativa era que em 2030, cada chinês chegaria a consumir 30, 40 quilos de frango por ano. Para você gerar a ração para produzir essas proteínas só para alimentar o mercado chinês, e que ia chegar nesse padrão de consumo, porque é um país que a economia cresce e o padrão de cada vez mais, seu 1,5 bilhão de habitantes, cada vez mais é um volume grande de pessoas que chega anualmente a esse padrão de consumo por conta do crescimento da sua economia, a cadeia de impactos ambientais esperadas nos países produtores explica por que o Mato Piba se consolida, explica por que o noroeste de Minas e as regiões de Goiás, Mato Grosso se consolida, explica por que a monocultura se consolida no sul, explica por que hoje a China tem uma atenção especial e vê a África como um importante centro também de produção de alimento no futuro. Então, isso explica uma série de questões ligadas a essa dinâmica. E mais do que isso, né? Quando a gente pensa dentro do nosso próprio país, a gente tem que pensar que a própria mobilidade social que a gente deseja e é vital dentro do processo da dinâmica humana, e desejável, inclusive, ela também é o principal elemento indutor dos padrões de consumo, né? E é razoável e fácil compreender isso, né? Se nós pegarmos hoje, tem estudos que mostram que o padrão de consumo de uma criança que mora numa comunidade, né, favela, comunidade, ele chega a 19 vezes menor do que uma criança de classe média. Quando você tem uma mobilidade de uma família dessa, é natural que o desejo de padrão de consumo cresça e obviamente a sua pegada ecológica também, a sua pegada ambiental, né, a sua pegada em termos de pressão sobre o ecossistema de forma geral, ela também se torne mais expressiva. Então, veja bem,
dentro de todo esse cenário, né, a gente enxerga desafios que são gigantescos, né? A gente tem hoje uma situação que eu imagino, né? O professor Mário falou muito bem aqui em relação à questão da falta de planejamento, né? Hoje nós sabemos quanto que a população da região metropolitana de Belo Horizonte cresce por ano. A gente sabe quanto de habitação nós precisamos prover ano. A gente sabe quanto de emprego a gente precisa prover ano. Assim, a gente sabe qual é a taxa de crescimento da indústria, do setor de comércio, do setor de serviços, para dar conta dessa demanda ano. E, ao mesmo tempo, nós temos, obviamente, todo o olhar sobre o cuidado dos recursos naturais de forma a garantir o uso mais racional e a longevidade ou até a perpetuidade desse recurso como uma forma de prover e garantir o uso dessa condição de vida para as gerações futuras. Mas a gente tem, né, algo que é estático, que são os comportamentos da dinâmica hidrológica registrados ao longo de séries históricas, claro que com as modificações derivadas de extração, derivadas de alguma alteração, mas, na média, a gente tem isso, mas, de outro lado, a gente tem a condição de consumo extremamente crescente, ela não diminui. E aí, o que a gente observa? Quando a gente pensa no Rio das Velhas, por exemplo, a gente tem vazões mínimas ali na estiagem, aqui da ordem de 15 metros cúbicos por segundo, né? Isso, chegando até 5, né, nos anos de maior estiagem. Nos períodos de maior vazão, chega a 1.000 metros cúbicos por segundo. Então, quando se fala que a gente não tem água, é bem isso que o professor Mário coloca, né? A gente não tem água estocada para superar os períodos de crise e para impulsionar demandas que surgem, que precisam dessa água dentro de uma linha de demanda, de consumo médio permanente. E aí entram mais discussões ambientais. Como nós vamos conseguir usar essa água se a gente não pode construir barragens, se não pode reter essa água, né? Realmente, quando a gente fala de disponibilidade hídrica, sem considerar essa condição de trânsito e condição de armazenamento de água, a gente tem vai ficar numa situação extremamente limitada. E a sensação, sinceramente, a sensação que eu tenho, olhando a ausência do planejamento territorial nessa escala, por exemplo, e aí eu falo desses lugares que eu citei agora há pouco, essas regiões do Agro, e a região metropolitana de Belo Horizonte, a região metropolitana da Grande São Paulo, o Rio, que sempre tem problema de abastecimento de água, o Salvador, né, que eu tive a oportunidade de fazer o caderno regional de recursos hídricos, que alcança aquela área, e vejo hoje que você tem uma demanda enorme de água nas cabeceiras, e tem uma cidade que a sua população multiplica por 3, 4 durante os períodos de férias, com indicadores extremamente críticos em relação ao recurso, e em todos esses lugares, claramente, as condições de reservação de água nos períodos chuvosos poderia configurar uma situação que amenizaria um fato que eu, pelo menos, tendo a crer que será inevitável numa escala de futuro relativamente próximo, porque a gente não vai conseguir reduzir as nossas taxas de demanda. Esse fluxo de demanda ele é crescente, mesmo com todas a racionalização possível no uso da água. A gente tem que lembrar, as nossas taxas de perda no sistema de distribuição são extremamente altas, né? Eu acho que a gente chega aqui em Belo Horizonte da ordem de 30%, 35%. Tem lugares que chega a 40%, 44% de perda de água
na distribuição. Então, a gente tem um cenário que eu diria, extremamente complexo e que somente o planejamento, o papel do Estado, seja através de academias, de empresas de consultoria, de pesquisadores, das comunidades usuárias desses recursos, das empresas, somente um planejamento objetivo, eficaz, nos elimina desses conflitos da dimensão que a gente vive hoje. Quando a gente pensa na região metropolitana de Belo Horizonte, nós falamos muito aí do Gandarela, por exemplo, né? Não há dúvida da relevância do Gandarela enquanto um espaço de manutenção da biodiversidade. Mesmo o Gandarela não tendo sua principal direção dos fluxos hidrogeológicos para a Bacia do Velhas, de todo modo, uma reserva de água que é importante, mas a gente tem hoje um cenário que está colocado que é relevante. A gente tem uma condição estruturada do ponto de vista do desenvolvimento de um sistema econômico em que, no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, a independência de abrir mão da mineração teria que ser um pensamento de uma escala de dezenas de anos, porque a nossa economia ela é muito estruturada e a dimensão de como ela se repercute nos diferentes setores, né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, o setor terciário, né? Que às vezes a gente abre uma planilha e vê o quanto que contribui o setor primário, quanto que entra o setor terciário, e a gente minimiza o peso, por exemplo, de algumas atividades em relação a outros, sem lembrar que alguns setores dependem enormemente da massa salarial de outros. E que alguns setores eles só são dinamizados a partir de uma carga tributária gerada por outros. Então, e isso reflete muito nas nossas discussões que a gente tem aqui hoje, que são discussões complexas, né? A gente tem, de um lado, pensar nessa questão ligada à manutenção da biodiversidade, pensar as questões ligadas à produção de água, pensar na manutenção e provimento de todos os serviços que estão associados a essa demanda resultante do crescimento populacional que a gente tem, né, nessas regiões, e esse raciocínio vale para as regiões do agro, a mesma coisa, né? Então, tudo isso cabe discussões, cabe uma revisão dentro dos nossos olhares para essas dinâmicas que operam dentro do nosso território. Duas brilhantes aulas, mas eu ainda tenho... Bom, é um registro importante. Vocês já perceberam porque que o evento é realizado na sexta-feira, né? O sextou aqui é para vocês refletirem se vale a pena tomar cerveja hoje à noite. A cada litro vão 700 litros em toda a cadeia. Se tomar vinho, viu, senhora Gabriela Vinhais, o vinho também deve embarcar uma quantidade grande aí de água. Aqueles que quiserem cerveja, inclusive, façam um pedido aí de viva voz ou no chat, que Jackson é um produtor de cerveja e um grande conhecedor do assunto. Pode mandar 3 aqui para o escritório Ricardo Carneiro, então, viu? Pode mandar, formaliza aí por e-mail que a gente abastece os inscritos no webinar. Curioso, né? E eu acho que há uns 30, 40 anos, talvez até menos, com todo o desenvolvimento das ciências planetárias, da astronomia, mas principalmente os cientistas planetários, duvidavam da existência de água
ao menos no sistema solar. Ainda não havia esses espectrômetros que detectam por comprimento de onda, eu não entendo bem disso, a composição mineralógica, enfim, parece que cada mineral tem uma assinatura espectral. Enfim, não havia esse nível de tecnologia. Hoje, não só se sabe que até Marte tem água, ainda que congelada, mas porque lá também tem água, tem gelo de CO2, né? Como existe muita água no sistema solar. E há suspeitas de que, inclusive, água líquida, como a Lua Europa ali, né? Olha, mas como é que vai ter água líquida tão distante do Sol? Parece que o movimento de atração gravitacional gera uma fricção e poderia ter água líquida abaixo da camada de gelo superficial. Eu, quando era menino, tinha muito medo, né, desse assunto de invasão alienígena, de ETs, e tentava buscar uma explicação para que os ETs invadiriam a Terra, para que eles vêm aqui. E muitos falavam, ele vem pela nossa água. Olha só, o universo observável pelo homem tem 90 bilhões de anos-luz. E, claro, que não é pelo olho, e são detecções, inclusive, pela tal da radiação cósmica de fundo, que é um sinal, é um rastro aí do tal Big Bang, né? Mas não faz sentido uma civilização construir uma tecnologia para viajar bilhões de quilômetros ou de anos-luz, portanto, a velocidade da luz, para chupar a água de canuvinho aqui. Porque tem água em grandes, aos borbotões. Planeta água. Pois é. E a água, senhores Jackson e professor Scarelli, me parece estar em um circuito selado no nosso planeta, né? O nível de perda de umidade pelas camadas superiores aí da atmosfera são pequenos. Zero. Pois é. Aliás, depois eu vou pedir para o professor falar dessa história de bacia aérea, de rios aéreos, que é um conceito que ele sempre propaga e reflete. Pois bem, dentro desse contexto vem vem a solução da tecnologia. O que tem a ver com água em outro planeta? Porque daqui a pouco vai haver ou tecnologia a custo razoável, até para prover água de fora da Terra. Mas a água está em circuito selado. Produzem fruta no deserto lá produzem vinhos nas colinas de Golândia, né? Por outro lado, carne consome água. Cada grama de tecido, né, de tecido muscular animal. Mas e aí? A população está disposta a comer grilo ou barata d'água, que tem um conteúdo proteico inegavelmente até maior que a carne de boi? A população está disposta a comer carne... E olha, as grandes empresas, a JBS está comprando empresas que já estão começando a imprimir carne. E aí? Vamos comer carne impressa numa máquina? Como é que desfaz esse dilema? É interessante isso que você está falando, porque vai de encontro ao que o Jackson disse da hipocrisia. Realmente é um dilema para a humanidade, no momento atual. Tudo isso que o Jackson colocou ali do Matopi, hoje aquela área ali do Matopi está responsável por um percentual alto do nosso PIB. Se nós verificarmos que o país está desindustrializando, que o nosso país está empobrecendo de caráter, é aquele agro ali, naquele fértil crescente brasileiro que tem sustentado esse país, com emprego, com toda uma cadeia produtiva. Você falou empobrecendo de caráter. Isso, a pobreza no Brasil... A pobreza de caráter é padrão aqui. Padrão. Escassez de caráter.
Então, eu acho o seguinte, vai chegar um momento em breve que a sociedade vai ter que fazer uma reflexão, porque nos últimos 20, 30 anos, nós somos muito dominados por grupos estridentes que suspenderam o investimento, eles embargaram até a nossa capacidade de planejamento. Hoje, o planejador ele tem medo, digamos assim, da sociedade civil organizada, como se fala. Mas quando você vai de uma audiência pública, você vê que são pequenos grupos que fazem um barulho muito grande. A sociedade civil em si, ela está alheia ao que está acontecendo. Mas isso não tira o conceito filosófico que, por trás de tudo isso que nós discutimos, nós temos que decidir para onde nós queremos ir. Porque nós somos predadores. Nós somos consumidores. Então, são discussões que já estão na pauta há muitos anos, de qual que é o limite do planeta para conter seres humanos. Então, essa discussão aí, ela está em voga, mas você vê que quando diminui-se a natalidade, como aconteceu na Europa, ocorre um desbalanço para o outro lado. Outras populações estão migrando para lá, produz um desbalanço. Interessante. Então, como que nós vamos resolver tudo isso? E, embora hoje isso seja até dos bancos escolares das crianças, essa discussão, mas é uma abordagem muito complexa, porque cada um de nós quer sempre melhorar, queremos consumir, e quem está lá num nível social inferior quer alcançar níveis mais altos de consumo. Então, em um dado momento, vai ter que se pensar nessa reflexão, que já está sendo feita com todos esses fóruns aí, mas também tem muita hipocrisia em todos esses fóruns de meio ambiente que estão sendo. É lógico, né? Assim, só um parênteses, mas, assim, isso que o Ricardo traz, a gente está falando de água enquanto consumo, né? Mas a água, a gente tem que pensar também o seguinte, a sua manutenção ela está atrelada a uma série de outros processos ecológicos importantes e que precisam, né, de serem considerados, e, obviamente, são extremamente... tem toda uma biota que está dentro de um ciclo ambiental importante. Isso tudo tem que ser considerado. O que eu acho, assim, eu tenho um certo incômodo em relação a essa discussão ambiental, é porque a nossa visão é uma visão muito particularizada. De todo modo, ela é particularizada, ela é permeada de interesse. Basta a gente compreender o seguinte: nenhum de nós quer uma estação de tratamento de esgoto na sua porta. Nenhum de nós quer um aterro sanitário na sua porta. Nenhum de nós quer a mineração na sua porta. Mas todos nós queremos essas coisas no espaço. Todo mundo quer ter o aterro, todo mundo quer ter uma estação de tratamento de esgoto, todo mundo demanda recursos minerais, não é? Então, ou seja, e isso evoca questões extremamente importantes. Como é que a avaliação de impacto ambiental é vista? A avaliação de impacto ambiental ela é vista de uma forma, entre aspas, egoísta, porque você milita a partir dos seus interesses, a partir do seu território, a partir de como você se sente em relação àquilo que é posto e como aquilo te afeta. Você não trabalha a questão da avaliação ambiental dentro de um processo de bem coletivo. Vou dar um exemplo, né? Se eu pegar, por exemplo, a usina lá, uma usina qualquer de geração de energia elétrica, suponha que essa usina vai abastecer 1 milhão de pessoas e ela vai afetar 100 famílias. Óbvio que essas 100 famílias vão ser penalizadas, elas vão sofrer impactos terríveis, às vezes estão ali historicamente, às vezes tem todo um processo consolidado de uso daquele espaço. Tem questões extremamente sensíveis a serem consideradas ali, mas na outra ponta eu estou falando de
1 milhão de pessoas, de abastecimento industrial e tal. Alguém pode virar para mim e falar o seguinte: olha, você está pensando só na questão econômica. Não. A avaliação de impacto é uma relação de custo-benefício. Ela não é um processo que avalia a perda de um indivíduo, de 2 e 3, em prol de algo que tem um interesse coletivo e, às vezes, até um interesse público. Então, essa visão, ela se perdeu. Ela se perdeu, assim, por completo. E ela se perdeu dentro de um cenário que está posto uma sociedade que tem taxas de crescimento, tem taxas de demandas de toda sorte, que não vão ser revertidas. Elas são crescentes. E como eu caminho no abastecimento disso, mesmo fazendo transições energéticas? As transições, elas não estão no estalar de dedo. Elas são graduais, elas ainda precisam ser compreendidas, elas ainda estão suscetíveis, né, a pegadas que a gente ainda não consegue dimensionar, né? Recentemente eu vi uma reportagem dando conta de que, para fazer essa transição energética, a produção de minerais estratégicos, ela tem que aumentar 47 vezes. Olha o tamanho dessa... olha o tamanho disso. Mesmo essa produção energética, por exemplo, a solar, bonita energia solar, renovável, mas olha o espaço ocupado pelos parques solares. A gente só... Que diferença tem hoje... um parque solar de um reservatório de água? Hoje, eu só um parênteses em relação a isso que o Mário está colocando, né? Eu estou vendo, se vocês abrirem as imagens de satélite, vocês vão ver, se vocês olharem os requerimentos construtivos aí, vocês vão ver usinas, por exemplo, na região de Arinos, na região da Bahia, na região de Pirapora, usinas solares da ordem de 1.100, 1.200, 1.400 hectares de ocupação de placas de usinas solares. Saiu hoje a gente está, né, em Minas, se não me engano, ainda continua com licenciamento ambiental simplificado. E hoje a gente já sabe o tamanho da bronca, os impactos que essas usinas estão produzidas, os impactos que são produzidos a partir de empreendimentos dessa dimensão. Então, assim, eu acho que a gente tem está muito longe de achar uma solução. A gente tem um processo de demanda que ele não para de crescer e a gente precisa achar o melhor caminho aí dentro dessa realidade, e a gente está bastante longe disso. Eu só gostaria de destacar aqui o seguinte: quando a gente fala também das usinas, né, das usinas hidrelétricas, né, e aí eu vou até discordar do Ricardo, né, talvez o Santo Antônio e algumas porções de Santo Antônio, elas não sejam elas não são, de fato, degradadas. Tem uma pergunta sobre isso, inclusive. Elas não são, a bacia de Santo Antônio é uma bacia importante do ponto de vista da biodiversidade, é uma bacia importante do ponto de vista de corredores, Mata Atlântica, a áreas do Cerrado, ela está ali conectando Espinhaço, enfim, e é uma discussão, né? As discussões ela têm seu tempo. Às vezes, num dado momento, ela tem um significado, e esse significado ela vai mudando a partir das informações, a partir das pesquisas, a partir de como as coisas vão se desenhando. Mas, voltando aqui, né, eu costumo dizer, né, é muito difícil a gente traduzir a forma mais razoável de uma avaliação de impacto, de como que ela tem que ser percebida. Ela tem que sair do caráter individual, aquele espaço que é efetivamente impactado em prol de um coletivo muito maior, ele tem que ser, obviamente, devidamente tratado com todo o respeito e direitos e bônus daquele sacrifício que está sendo feito em prol dessa
concessão para um benefício de uma população maior, mas é importante que a gente tente traduzir essa visão, porque hoje a gente está esbarrando muito no interesse individual quando se trata de avaliação de impactos ambientais. Eu estou suspeitando que alguém que se intitula aqui Small Catfish, seja o professor Fabier. Abre a câmera aí, professor. O professor Fábio é referência aí em ictiofauna. É ele mesmo. Somente estou sem câmera nesse momento, mas sou eu mesmo. Eu estou ouvindo aqui a discussão. Faz a sua observação sobre Santo Antônio, por gentileza, até para a gente fomentar esse debate aqui. O Jackson até questionou se de fato, isso que eu qualifiquei como terra arrasada é mesmo uma característica de conservação de paisagem, de margens, enfim, da bacia do Santo Antônio. O que o senhor acha? Vou fazer uma consideração bem breve aqui para vocês, para não tomar muito tempo. Na verdade, as duas coisas que você colocou inicialmente, que foi o Santo Antônio se tornar assim, como se fosse mais ou menos o ponto-chave dentro da bacia do Rio Doce, ele só surge em 2006, quando eu faço minha tese e apresento a primeira ideia que você colocou lá, que era o quê? Os bichos que existiam. Bicho que eu falo que são peixes, tá? Os peixes que tem no Doce tinham uma proporção muito grande nessa região, que nos últimos anos, minha tese é de 2006, nós estamos quase 20 anos depois, né? Já aumentou muito esse número de espécies conhecidas lá, tem várias espécies endêmicas e umas características muito particulares. A questão toda que foi colocada depois, você colocou a primeira questão, que era as espécies não colonizarem a parte alta em função de um barramento de uma hidrelétrica. Esse barramento é o HE de Salto Grande, tá certo? Que foi construído em 1950, antes da introdução de dourado e várias outras espécies. Isso efetivamente impediu que esses peixes chegassem à parte mais alta, e ela ficou realmente isolada. Assim como existem outras cabeceiras, não tão importantes quanto a do Santo Antônio, mas que também permaneceram isoladas por outras questões, sejam quedas d'água e outras questões maiores. Perfeito? Isso foi uma questão defendida cientificamente, tal, apresentada e tudo. À época tinha algumas hidrelétricas que eram para ser construídas numa área core lá dentro, que criou uma confusão, e essas foram suspensas. Tudo isso rodou ao longo do tempo, a gente conseguiu mudar algumas coisas. Quando eu escrevi a tese, eu realmente falava das usinas hidrelétricas na área, porque, na verdade, mudaria uma condição particular de um trecho dessa drenagem. Algumas pessoas dentro do sistema científico e extrasocial e tudo, usaram isso como um argumento, ou seja, todo Santo Antônio não serve. Eu combati isso depois durante muito tempo, mas eu era uma voz que tinha apresentado uma condição local e as pessoas usaram ela de forma distorcida. Eu tentava reverter isso e era sempre voz vencida, porque grande parte da academia encampou como tudo sendo aquilo. Foi isso mais ou menos que eu escrevi ali. Bom, no meio tempo disso daí acontece o quê? O rompimento da barragem de Fundão. Como existia um estudo maior no Santo Antônio, e desconhecendo o que eu falava efetivamente do isolamento dessa drenagem, né, falaram que o Santo Antônio ia ser a fonte de colonização do Rio Doce, que tinha tido suas espécies extintas. Erro crasso, inicialmente. Não teve espécie nenhuma extinta de peixe em função do rompimento da barragem de Fundão. Desafio qualquer um ictiólogo que exista dentro do Brasil e fora do Brasil para me demonstrar isso. Nenhuma. Todas as espécies estão lá tal qual eram antes. Nós temos uma condição de degradação da calha do Rio Doce que antecede a isso em muito tempo. Está relacionado ao desmatamento geral que teve na bacia, que também ocorreu depois da década de 50. Está muito bem descrito na literatura. Perfeito? Então, essa tese que foi desenvolvida foi puxada por algumas pessoas dentro do grupo científico trabalha com peixes, e foi encampada pela sociedade, virou uma briga, isso aí tudo, mas ela não tem um fundamento básico. Finalizando, então, com relação a ser uma região de terra arrasada, eu discordo um pouco dela. Na verdade, ela tem características muito particulares. E o uso que foi feito anterior da bacia de drenagem, que foi principalmente para agricultura extensiva e criação de gado muito pouco, não criou uma condição de, vamos dizer, uma destruição muito grande. Existe um assoreamento muito grande, porque você está dentro o Jacques explica muito melhor, nos contrafortes da Serra
ali a região da Serra do Cipó e tudo, que são um terreno muito friável, e ele realmente, quando você tira a cobertura vegetal, ele desce para dentro da drenagem, então principalmente a areia dentro disso aí. Mas é uma drenagem muito particular, porque são praticamente os únicos rios de água preta que descem do Espinhaço, vão para o Santo Antônio e parte para a cabeceira do Rio Piracicaba, não existe isso representado dentro da Bacia do Doce, e cria condições muito diferenciadas. A gente conhece isso relativamente, geologicamente e tudo. Eu concordo que ela está, assim, vamos dizer, bastante judiada, e você acompanhou as discussões nossas dentro da Minas PCH, que se na época tivesse se construído o que se pensava, que era a usina da Minas, que estava fora da área core de produção e tudo, o plano de manejo que foi feito, inclusive o Ministério Público se apropriou desse dinheiro e o utilizou de forma completamente equivocada, para não usar outra palavra, certo? Não retornou absolutamente nada para dentro da bacia. Ela continua lá, tal qual era, degradando-se gradativamente e irá continuar. Ou seja, já se investiu dinheiro, já se propôs coisas, existem planos para isso que não foram efetivamente efetivados. Ou seja, existe muita falácia e pouca ação real no campo. Tá certo? Mais ou menos isso que eu gostaria de explicar. Tá bom? Sim. Obrigado pela oportunidade. 100%, Fábio. E fora o fato que peixe não pula barragem, né? Eu já ouvi isso do professor Fábio, que estatisticamente a passagem de ovos e larvas é desprezível, né? Para dizer que vai repovoar, se é que é necessária, a bacia do Doce. Professor Mário, quer falar um pouquinho sobre esse conceito de bacia aérea, para a gente encerrar? Rios aéreos. Rios aéreos. Rios aéreos. Tem rio na minha cabeça, eu não estou percebendo. Não, esse termo ele foi cunhado agora recentemente, né, para uma característica climática da América do Sul, que é, digamos, do período quaternário, pelo menos. A Amazônia, não somente por conta da floresta, mas por conta da sua condição equatorial, ela tem uma evapotranspiração muito grande. A evapotranspiração é a retirada da água do solo. Então, uma quantidade muito grande de vapor por dia se eleva na atmosfera. E, a depender da circulação, da época do ano, essa água na atmosfera, que a gente chama de água precipitável, ela canaliza em direção ao centro-oeste e ao sudeste. Essas grandes chuvas que ocorrem aqui em Minas Gerais, principalmente, dentro de um fenômeno meteorológico que hoje está muito bem conceituado, muito bem modelado, que chama Zona de Convergência do Atlântico Sul. Essa zona de convergência é como se fosse um aspirador que se estabelece no Atlântico Sul, que suga essa camada de ar úmido gerado na Amazônia, e isso vai provocando chuvas no caminho. Muitas chuvas catastróficas, grandes temporais têm sido causados por esses rios aéreos. Então, aonde nós podemos chegar? A floresta amazônica é importante? Sim, ela é importante. A substituição da floresta amazônica por outro bioma vegetal qualquer, ele pode, no futuro, efetivamente transformar um pouco desse equilíbrio. Com qual impacto a gente não sabe. A única questão que nós já temos medido, inclusive fizemos isso com o Jackson, na bacia do rio Itacaiunas, que é uma bacia que drena da região lá onde tem as minas de Carajás, uma bacia que nos últimos 50 anos foi praticamente toda substituída em sua cobertura vegetal de jangaia amazônica para braquiária. O que aconteceu? A vazão daquele rio ali, a vazão aumentou em quase 3 vezes. Aí você fala, puxa, que beleza, o desmatamento aumentou a vazão do rio Itacaiunas. Isso está registrado, isso não é falácia, está registrado nas estações pluviométricas e naquele livro ali que está aqui na cabeceira do Jackson.
Mas que água é essa? É a água que deixou de se transformar em rio aéreo, que teria vindo para manter o equilíbrio climatológico das regiões centro-oeste e sudeste. Então, da pergunta dos rios aéreos, eles são muito importantes. A supressão ou o avanço sobre a floresta amazônica não vão retirar os rios aéreos, mas vai prejudicar bastante, ainda numa escala que eu presumo que já seja simulável, porque os modelos hoje de mesoescala da atmosfera, eles estão com uma precisão muito avançada. É impressionante os modelos de simulação da água na atmosfera. Eles estão com uma precisão, dificilmente estão errando. Que, por outro lado, dizem que o vapor de água é o maior, muito mais intenso pela quantidade, por certo, do que o CO2 como fator de aprisionamento de calor no planeta. Sim, o vapor de água, ele realmente segura a radiação de ondas longas que reflete. Então, tanto que o vapor de água na atmosfera ele está associado ao calor. Por que o clima do deserto é quente durante o dia e frio à noite? É porque sobre as áreas desérticas não tem umidade na atmosfera. Então, a radiação solar ela se dissipa rapidamente assim que o Sol se põe. Então, tudo isso está em equilíbrio. Essa massa gerada na Amazônia se chama massa equatorial continental. E ela tem um teor de umidade que é trazida por esse corredor, por esse aspirador meteorológico natural, e que é o maior responsável pelas chuvas que ocorrem aqui, as nossas chuvas de verão, juntando esse corredor com o avanço do ar polar. Então, juntam-se esses ingredientes para produzir a chuva aqui na nossa região. Muito bem. Eu temo muito que a riqueza dos debates humanos seja algum dia substituídos pela inteligência artificial. Ainda tenho dúvida se isso é inteligência e se de fato é artificial, mas não duvido da tecnologia. Eu falo isso porque perpassa todas essas discussões muito mais do que geografia, hidrologia, ciências humanas, portanto, ciências físicas ou da natureza, a reflexão filosófica. A filosofia é que reflete sobre a existência, a origem dela, a presença do homem e as suas interações sociais, as decisões humanas. A psicanálise e a psicologia vieram da filosofia, né? Inclusive na estruturação freudiana. Sob a perspectiva filosófica, o planeta está aí para ser utilizado, não se nega. Um elefante na savana destrói a árvore, muitas vezes, para colher uma folha. Ele não tem o pescoço da girafa, né? Então ele destrói a árvore. Ele empestia um pequeno lago quase seco no período de seca da savana africana com fezes. E aí eu termino lembrando daquilo que foi mais paradigmático nas ciências planetárias e ciências ambientais, talvez nas últimas décadas, que é a famosa foto do pálido ponto azul, onde Carl Sagan convenceu os operadores da missão Voyager, não lembro se a Voyager 1 ou 2 foram lançadas com um delay aí pequeno de um e outro, a gastar retropropulsores da nave e virá-la para colher a Terra, não sei quantos bilhões a foto, né, do sistema solar, em particular da Terra, a bilhões de quilômetros. Nós somos absolutamente insignificantes sob a perspectiva e sob a escala do tempo,
sobre a perspectiva da dimensão do universo. A química e a física no universo são rigorosamente as mesmas, né? A menos que haja alguma coisa aí que a gente não conhece na nossa dimensão. Mas não somos nada, e cá estamos a refletir sobre se o planeta pode esgotar a sua capacidade de nos prover recursos, e nós devemos, sob o ponto de vista ético, nos autoconter. E sobre esse aspecto, inclusive, quero dizer que o professor Mário está convidado para o nosso almoço, e nós não vamos nos conter e vamos tomar um vinho para comemorar o brilhantismo desse evento. Queria agradecer muito ao professor Scarelli, isso continua sendo referência no país, eu diria até fora do país, mas é o nosso embaixador aí da hidrologia e da engenharia de recursos hídricos, eu aprendi isso hoje. Sempre muito bom ouvi-lo, viajar com o senhor, né, que nós podemos discutir outros temas aí, onde nós temos um grande afinamento, são reflexões políticas, enfim. O professor Fábio Vieira também tem o nosso pensamento, né, professor? Jackson, eu tenho até dificuldade, né, porque a proximidade aqui dos nossos escritórios me permite ouvir o Jackson e aprender com ele quase que diariamente, né? Dos dois foi uma aula de geografia, aula de hidrologia e aula sobre reflexão da vida, da atividade econômica e do efeito das nossas decisões no dia a dia. Queria agradecer a todos, mantivemos aí uma média de 42, 43 pessoas, 44 pessoas durante essas exposições, mostra a riqueza. Talvez enchi uma sala de aula e meia aí lá da UFMG, hein, professor? Então, agradecer imensamente o prestígio de todos. Vou encerrar a gravação agradecendo imensamente o prestígio que vocês têm dado aos nossos eventos. Muito obrigado, pessoal. Em breve teremos mais. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Bom dia. Mas,